Olá, sejam todos bem-vindos à aula sobre antivirais. Vamos seguir um roteiro onde temos introdução, estrutura viral, classificação dos vírus, infecções virais, classe dos antivirais, fármacos antiherpéticos, fármacos anti-influenza, fármacos anti-hepatite e fármacos antirretrovirais. Antivirais são fármacos que agem no combate a um determinado vírus, impedindo sua proliferação e ajudando a eliminar a infecção causada. Onde os antivirais atuam? Eles vão atuar no ciclo do vírus, na adsorção, penetração, desnudamento, estratégias de replicação, morfogênese e egresso, que é a saída do vírus da célula do hospedeiro. Aqui temos a estrutura viral. Os vírus são compostos por ácido nucleico, onde vai ter a informação genética responsável pela especificidade viral e a infecciosidade. Temos o capsídeo, onde ele confere proteção e antigenicidade, o envelope viral, onde confere proteção e antigenicidade, e temos também as epícolas, que são essas demonstradas aqui nessa figura, onde teremos a hemaglutinina, responsável pela dissorção, as neuraminidase e a fusão, responsável pela fusão do vírus na célula hospedeira. Então, essa é a estrutura do vírus para a gente entender um pouco dos fármacos antivirais. Os vírus, eles são acelulares, tá? Eles não apresentam metabolismo próprio, eles precisam de outras células para se multiplicar, ou seja, são parasitas intracelulares obrigatórios. Classificação do vírus podem ser DNA vírus ou RNA vírus. Exemplos de DNA vírus temos o herpes vírus, composto pela varicela ou catapora, herpes, adenovírus, papilomavírus, vírus da hepatite B e os bacteriofagos. No RNA vírus, temos os retrovírus, onde temos o HIV, os vírus da influenza, vírus da hepatite A, C e D, vírus da febre hemorrágica e o vírus da raiva. São exemplos de RNA vírus. Os vírus são capazes de causar várias infecções virais, dentre elas as encefalites, meningites, faringites, doenças cardiovasculares, hepatites A, B, C, D e E, infecções de pele, pneumonia, infecções gastrointestinais, pancreatite, doenças sexualmente transmissíveis como herpes, papilomavírus, HIV, são infecções causadas por vírus. Aqui temos a classe dos antivirais, que podem ser divididos em antirretrovirais. Dentro dos antirretrovirais vamos ter os inibidores de proteases, inibidores de fusão e inibidores de transcriptase reversa. Dentro dos inibidores de transcriptase reversa temos os análogos de nucleosídeos, não análogos de nucleosídeos, e o análogo de nucleotídeo, tenofovir e adenovir como exemplo. Temos os antivirais antiherpéticos, como exemplo a ciclovir, ganciclovir, os anti-influenza, temos aqui a amantadina ou zetamivir, mais conhecido como Tamiflu, os antivirais antihepatite e outros tipos como interferões. Dentre os fármacos antiherpéticos, temos alguns exemplos, né, no qual eles vão agir no herpes vírus, que compreende os vírus da herpes, que podem ser do tipo 1 ou do tipo 2. O tipo 1 vai acometer boca, face, esôfago e cérebro. O tipo 2 acomete genitália, reto e pele. Ou a varicela zoster, o Epstein-Barr e o citomegalovírus. Dentre os fármacos podemos citar aqui as uridinas, tá? Que as uridinas elas são análogas à timidina.
Temos aqui a estrutura da timidina, que é uma base nitrogenada, encontrada exclusivamente no DNA. Portanto, as uridinas, elas vão inibir infecções causadas por DNA vírus, tá? E temos aqui as principais uridinas usadas para tratar o vírus da herpes, que são a hidroxiuridina, citarabina, fluoxetiluridina. Vocês podem verificar aqui que eles possuem, né, a estrutura semelhante à timidina, diferindo apenas nessa posição R. Aqui, ó, a hidroxiuridina, ela vai ter um iodo nessa posição, a citarabina vai ter o hidrogênio. Então, ela é muito semelhante, ela se assemelha à estrutura da timidina. Aqui temos o ciclo, o mecanismo de ação das uridinas, mas para a gente entender um pouquinho como é que essas uridinas vão funcionar, o mecanismo dela de ação, vamos falar um pouquinho aqui do mecanismo do ciclo de vida do vírus da herpes. Então, inicialmente, esse vírus da herpes ele vai se fixar em uma célula hospedeira própria. Depois da fixação, esse vírus ele vai ser endocitado, tá? Promovendo assim o desnudamento, que é a saída do capsídeo, liberando o seu DNA, tá? Esse DNA ele é transferido para o núcleo da célula hospedeira. Ao chegar no núcleo, ele vai ter dois caminhos. Ou ele pode ser transcrito em RNA mensageiro viral, no qual ele vai servir de molde para a síntese de proteínas, tá? Dentro dos ribossomos, que podem ser proteínas estruturais, enzimas virais, como a DNA polimerase viral ou proteínas reguladoras. Então, esse DNA ele se transcreve em RNA mensageiro para a síntese de proteínas virais. A outra parte do DNA ele pode ser sintetizado em novas cópias, tá? De DNA. Então, ele pode seguir dois caminhos, ou transcrito em RNA mensageiro ou produzir novas cópias de DNA. Após a montagem do virion, ele vai ser liberado por brotamento para fora da célula, infectando novas células. Então, essas uridinas, elas vão agir, por exemplo, temos aqui o exemplo da hidroxiuridina. Ela é transformada na sua forma ativa, que é a trifosfato de hidroxiuridina, pela timina quinase viral, tá? Que é uma enzima que vai estar no vírus, tá? Aí, a partir dessa fosforilação da hidroxiuridina, ela vai competir por inibição com o DNA polimerase, no qual ele vai ser inserido, tá? No DNA da célula. Quando ele é inserido no DNA, esse trifosfato ele vai contribuir para a formação de proteínas virais defeituosas, não ocasionando assim a replicação viral. Então, esse é o mecanismo de ação das uridinas. Dentre os fármacos antiepéticos, podemos citar os análogos sintéticos da desoxyconandina, como a ciclovir, valaciclovir, penciclovir, ganciclovir e cidofovir. Esses fármacos eles são ativos contra DNA vírus, tá? São usados principalmente no tratamento da herpes vírus do tipo 1 e tipo 2 e também na varicela zoster. Aqui temos a estrutura da desoxyguanidina, já que o aciclovir é um análogo, diferindo apenas aqui na inclusão de um carboidrato acíclico, tá? No lugar dessa pentose. Por isso o nome é aciclovir, tá? Que ele tem essa diferenciação aqui nessa base nitrogenada. E qual o mecanismo de ação do aciclovir? Temos aqui
um vírus da herpes, né? No qual ele vai infectar uma célula humana, então ele consegue ser incorporado nas células humanas, onde ele vai ser desnudado, vai perder o capsídeo, tá? E o seu material genético ele é liberado, e ele é deslocado para o núcleo. Aqui, como vocês podem observar. Após ser deslocado para o núcleo, o vírus ele vai usar toda a maquinaria da célula humana em benefício próprio para produzir compostos e componentes do vírus. Então, o que o aciclovir vai fazer? Temos aqui o aciclovir. Ele é transformado inicialmente pela timidina quinase, que é uma enzima do vírus da herpes, em monofosfato, difosfato, até chegar à sua forma ativa, que é o trifosfato. Então, ele sofre uma fosforilação, tá? Se transformando em trifosfato, que é a sua forma ativa. Esse composto ativado, então, ele vai para o núcleo, ele vai se ligar à DNA polimerase do vírus da herpes, tá? Então, ao contrário das uridinas, o trifosfato de aciclovir não consegue inibir a DNA polimerase da herpes, mas o herpes vai incorporar ela como se fosse uma desoxiguanidina normal, tá? Porém, por não ter a mesma estrutura, por não ter a pentose, como eu expliquei anteriormente, né, já que é substituída pelo anel cíclico, ele não tem a desoxiguanidina natural, tá? Aqui, ó, um exemplo da ligação, e aqui ele vai ser diferente, então não vai conseguir se ligar ao nucleotídeo. Então, dessa forma, ele vai bloquear a replicação viral, por bloquear a extensão da carreira de DNA, tá? Da cadeia de DNA. Então, a ciclovia ele age assim, vai se ligar, né, a DNA polimerase, fazendo com que não haja a extensão da cadeia de DNA. Então, o vírus não consegue se proliferar. Dentre os fármacos anti-influenza, temos os inibidores de neuraminidase, como exemplo Zanamivir e o Zetamivir, mais conhecido como Tamiflu, e os inibidores da proteína viral M2, amantadina e rimantadina. Para a gente entender um pouquinho como é que funciona o mecanismo de ação, temos aqui a estrutura do vírus, tá? Do vírus da influenza, que é conhecido por causar as gripes, tá? Então, é um vírus, né, envelopado, onde temos aqui a neuraminidase, que tem a função de quebrar a ligação entre a hemaglutinina, tá? Temos aqui a hemaglutinina. A função dela, da neuraminidase, é quebrar a hemaglutinina e o ácido ciálico para que o vírus consiga se dissociar e infectar novas células. Temos as hemaglutininas, que tem como função de reconhecer uma molécula nas células do trato respiratório, que é justamente o ácido ciálico presente nas células do hospedeiro, tá? No caso, ele vai estar presente nas células do trato respiratório. E temos também aqui as proteínas M2 e proteínas M1, tá? Que fazem parte da estrutura do vírus da influenza. Então, como é que esses fármacos vão agir? Eu trouxe aqui duas figuras para demonstrar como é a atividade normal aqui da neuraminidase, tá? Aqui. No caso, a hemaglutinina, ela vai reconhecer, tá? Com a função dela é reconhecer a molécula de superfície do trato respiratório, né? Então, ela reconhece o ácido ciálico se ligando, tá? Nesse receptor, ocorrendo assim a dissuasão. Então, esse vírus, ele é endocitado, no qual dentro da célula do hospedeiro ele vai se replicar, vai se multiplicar, e quando houver a eliminação do vírus, ele vai novamente se ligar, fazer a ligação da hemaglutinina, aqui, representada por essa estrutura, com o ácido ciálico. Então, aí vai vir a neuraminidase, ela vai ter a função, tá? Vai fazer a quebra dessa ligação, liberando o vírus aqui, ó. Aí ela vai liberar esse vírus para
para ele continuar se replicando e infectando novas células. Então, aqui essa outra figura temos um inibidor da neuraminidase. Então, ele vai agir inibindo, tá? Essa enzima promovendo a manutenção desse vírus ligado à célula do hospedeiro. Dessa forma, não consegue disseminar, né? Não vai conseguir se liberar para infectar outras células. Esses inibidores das neuraminidase agem interferindo, né, na liberação dessas partículas virais que se encontram na superfície das células infectadas. Esses inibidores da neuraminidase, eles possuem a estrutura análoga ao ácido ciálico presente na superfície das células do trato respiratório. Então, esse vírus ele permanece ligado à célula, não sendo liberado, então não ocorre a replicação viral. É assim que os fármacos anti-influenza vão agir. No caso, o oseltamivir, tá? Ele age dessa maneira, mais conhecido como Tamiflu. Aqui eu trouxe para vocês o mecanismo de ação da amantadina e da rimantadina. Como que ocorre o mecanismo de ação desses fármacos? Aqui temos o vírus da influenza, que já foi endocitado por uma célula respiratória, tá? Ele está dentro de um fagolisossomo, que vai ser digerido pelas enzimas lisossomais dessa célula. Só que esse fagolisossomo, ele apresenta aqui essa bomba, no qual o próton consegue entrar para o vacúolo lisossomal, tá? Essa diminuição do pH é importante para que as enzimas lisossomais funcionem na digestão do vírus. Entretanto, podemos observar aqui, ó, que eles possuem uma estrutura que é a proteína M2. Lembra que eu mostrei a figura do vírus? Essa proteína, ela funciona como um canal iônico, tá? No caso, esses íons, eles vão entrar também aqui, tá? No vírus, contribuindo para a fusão da estrutura viral entre a membrana lisossomal, fazendo com que todo o seu material genético aqui, ó, ele saia, né? Ele vai sair, todo esse material vai ser eliminado no citoplasma e, consequentemente, será incorporado ao DNA da célula do hospedeiro. Então, o fármaco amatandina, como é que ele vai agir? A amatandina e rimatandina. Ele vai bloquear, aqui, ó, o fármaco aqui, ó. Ele vai bloquear esses canais iônicos na proteína M2, fazendo com que não ocorra um influxo de íons hidrogênios, impedindo assim que ocorra a fusão, né, com a membrana, impedindo a liberação do material genético para fora do vírus, tá? Então, não vai ocorrer a proliferação do vírus. Então, ele vai agir exatamente assim, impedindo que novas células sejam infectadas. E os fármacos anti-hepatite. Temos os fármacos utilizados na hepatite B, temos interferon alfa, que é imunomodulador, mais lamivudina adenovir, que são dois fármacos utilizados também para o HIV, e interferon pegilado, que ele é modificado através da adição de uma molécula de polietileno glicol. Nas hepatites C crônicas, é utilizado o interferon alfa e a ribavirina. Essa ribavirina, ela é um análogo sintético da guanosina, que tem ação direta contra o vírus, RNA e DNA, por provável mecanismo de inibição da DNA polimerase. Então, aqui a ribavirina, ela sozinha, ela não tem efeito nenhum sobre a hepatite C, ela deve ser associada ao interferon alfa. Esse interferon são proteínas naturais, produzidas pelas células do sistema imune na resposta a vírus, tá? Bactérias, parasitas e células tumorais. Possui ação antiviral que modula a resposta imune. Podem ser de 3 classes, alfa, beta e gama. E o mecanismo de ação desse interferon, ele vai induzir proteínas quinase, no qual vai inibir a síntese proteica. Induz oligoadenilato sintetase, no qual vai comandar a degradação do RNA mensageiro viral,
e induz fosfodiesterase, no qual inibe o RNA transportador, inibindo assim a transdução. Então, os fármacos anti-hepatite, eles têm o principal objetivo, né, impedir que essa doença essa doença aguda evolua para crônica, né, e impedir a transmissão da doença também, e impedir que ocorram complicações, tá, como carcinoma hepático. Para entendermos sobre os fármacos antirretrovirais, eu trouxe aqui uma figura da estrutura do vírus, no qual nós vamos ter a membrana lipídica, as proteínas, as glicoproteínas GP120 e GP41, tá? Vamos ter as proteínas de matriz P17, que vai estar aqui nessa estrutura protegendo o capsídeo. Esse capsídeo nós vamos ter as proteínas P24, e dentro do capsídeo nós vamos ter a fita dupla de RNA, tá? E também as enzimas transcriptase reversa, integrase e protease. Aqui é para a gente entender onde vai agir os fármacos antirretrovirais, tá? Vou explicar aqui o ciclo replicativo do vírus e demonstrando onde vai funcionar cada antirretroviral. Inicialmente, o vírus vai se ligar à célula hospedeira pela ação das glicoproteínas, tá? GP120 e GP41, no receptor CD4 aqui, ó, e correceptor CCR5. Então, temos aqui os antirretrovirais que vão agir nessa fase. Temos os inibidores, os antirretrovirais inibidores de CD4. E temos antirretrovirais inibidores de CCR5. Após a dissolção do vírus na célula, vai ocorrer a fase de fusão viral e desnudamento do material genético. Aqui vai ocorrer a fase de fusão, no qual ele vai se fundir para dentro da célula e ocorre o desnudamento, liberando seu material genético, que é a fita dupla de RNA. Então, temos aqui também os inibidores de fusão, tá? Os antirretrovirais inibidores de fusão. Após a liberação do seu RNA, ele vai ser transcrito em DNA no citoplasma pela transcriptase reversa, que é essa enzima. Então, também vamos ter os inibidores nucleosídeo da transcriptase reversa, inibidores não nucleosídeo da transcriptase reversa e os inibidores nucleosídeo da translocação da transcriptase reversa. Após a transcrição dessa fita dupla de RNA em DNA, esse DNA ele vai ser importado para o núcleo da célula aqui, no qual dentro do núcleo ele é integrado no genoma, tá? Ele é integrado no DNA da célula através da enzima integrase. Então, nós teremos também os inibidores de integrase, tá? Os antirretrovirais inibidores de integrase. Depois ocorre a transcrição do DNA em RNA, no qual eles vão sair do núcleo, né, da célula, e através de brotamento são liberados para o meio extracelular, ocorrendo aqui a maturação. Quem é responsável pela maturação é a enzima protease, que ela é responsável em fazer a quebra das proteínas GAG-POL, transformando assim em novos vírus, infectando novas células. Então, temos aqui também uma outra classe de antirretrovirais, que são os inibidores de protease. Então, eu trouxe aqui explicando o ciclo replicativo, onde cada antirretroviral vai agir, inibindo principalmente as enzimas responsáveis pelo ciclo replicativo no vírus. As classes dos antirretrovirais. Temos os inibidores de CCR5, tá? No qual vai impedir a absorção do vírus.
a célula hospedeira. Como exemplos, temos o maraviroc, inibidores do CD4 e balizumab, que é um anticorpo monoclonal, inibidores de fusão, temos como exemplo a enforvitida, que é encontrada aqui no Brasil. Temos inibidores de nucleosídeo da transcriptase reversa, como exemplo a bacavide, danosina, lamivudina, tenofovir e dovudina. Temos os inibidores não nucleosídeos da transcriptase reversa, que são efavirenz, nevirapina, etravirina. Inibidores nucleosídeos da translocação da transcriptase reversa, temos como exemplo o islatravir. Lembra que eu falei que eles vão inibir, então, a transcriptase reversa. Então, não vai haver a transcrição, tá, da fita dupla de RNA em DNA, impedindo assim a replicação viral. Temos aqui os inibidores de protease, atazanavir, darunavir, fonzaprenavir, lopinavir, ritonavir. Então, esses inibidores eles vão impedir a maturação do vírus, vão impedir a quebra das proteínas, impedindo que o vírus ocorra a maturação e impedindo assim a replicação de novos vírus. E os inibidores de integrase. Lembra que eu falei na figura? Os inibidores que a enzima integrase ela é responsável por integrar o DNA formado, né, pela transcrição, pela enzima transcriptase reversa. Ele vai ter a função, dentro do núcleo da célula, ele vai integrar esse DNA ao genoma da célula, ao DNA da célula, do hospedeiro. Como exemplo, temos dolutegravir e raltegravir. Então, esse é o mecanismo de ação dos antirretrovirais. Obrigada. Até a próxima aula.